Deus seja louvado. Pelo crescimento dos nossos filhos e por podermos ver que o futuro da igreja está garantido. Dizia isso há bocado a respeito da Laura e da Lúcia, que é minha filha, para quem não sabe, não é? E digo agora a respeito do Nicolas. É bom vê-los crescer e vê-los envolverem-se com a mensagem, com a pregação, com contar histórias, envolverem-se com o trabalho da igreja, envolverem-se com a orquestra. Que Deus possa continuar a abençoar os nossos meninos, que eles serão sempre os nossos meninos, independente da idade deles. Que Deus os possa continuar a abençoar, para que juntos um dia possamos estar todos na pátria celestial. Amém. A Clélia ontem me pedia-me que escolhesse o hino que fosse de acordo com a mensagem de hoje, mas os hinos que eu escolhi não davam já para ser tocados pela orquestra, de maneira que ela deu-me uma lista de hinos. Infelizmente, o hino que eu acabei por escolher, foi um hino que não é muito conhecido, ou quase nada conhecido, pelo que nós sentimos aqui na igreja. Mas o importante foi nós olharmos para a letra deste hino e vermos o imenso amor de Deus espelhado no poema deste hino. Toda a gente gosta de receber presentes e eu não sou diferente de ninguém. Ele não está aqui agora, mas antes de entrar eu recebi uma prenda preparada pelo irmão Eduardo, não é? Que se chama Palavras de Jesus. Aqueles que têm acompanhado no último ano, praticamente, os 2 minutos com ele, têm visto que eu tenho utilizado texto após texto, desde Mateus, já estou no Evangelho de João, sobre unicamente palavras de Jesus. Aquilo que Jesus disse, as afirmações que Jesus fez, a maneira como Jesus reagiu. E agora ele trouxe aqui uma coleção eu contive a contá-los, são 12 estudos bíblicos, unicamente com textos dos Evangelhos, unicamente com palavras de Jesus. Chama-se Palavras de Jesus. Eu não sei se ele terá disponibilidade depois de facultar isso a cada um dos nossos irmãos, mas quem quiser, peça ao Eduardo que com certeza dá. Mas este estudo bíblico tem um mas. E vocês sabem qual é o mas deste estudo bíblico? Não é para nós. Se for unicamente para nós, se calhar, prezados irmãos, vale pouco. Porque nós podemos ir aos Evangelhos e ler, e muitas das coisas que aqui estão, todos nós já as conhecemos. Mas este trabalho foi feito para nós o darmos às outras pessoas, para nós o estudarmos com as outras pessoas. Por isso, aqueles que o quiserem fazer, prezados irmãos, peçam ao Eduardo, que com todo o gosto, provavelmente, e eu, se ele quiser, e assim o quiser, ele enviando para mim o ficheiro, eu terei a oportunidade de imprimir de uma maneira muito mais barata, provavelmente, do que é para ele estar a imprimir algumas dezenas de cópias. Portanto, Eduardo, eu fiz aqui o anúncio, tu não estavas aqui para ouvir, eu fiz o anúncio que quem quiser utilizar este estudo bíblico, te peça e eu depois terei a oportunidade de o copiar para eu entregar às pessoas, ok? Que Deus te possa continuar a abençoar neste maravilhoso trabalho. Vamos orar antes de nós entrarmos no culto desta manhã. Querido Pai, enquanto nós cantávamos, eu lembrava-me em especial, eu não vou referir o nome dela, mas tu conheces-la, uma pessoa que está desaparecida, bom Pai. Que tu possas ser com ela neste momento, onde quer que ela esteja, querido Deus. Que, Senhor, o teu Santo Espírito toque o seu coração, o teu poder curador, mesmo à distância, conforme o teu Filho fez,
em relação ao filho daquele oficial romano, que mesmo à distância, Senhor, o teu poder curador vai ser sobre ela também, restaurando-a, Senhor. Abençoa-nos agora. Te pedimos por nós que aqui estamos para olharmos para a tua palavra, que nós sejamos bafejados com o teu Santo Espírito para que nós possamos compreender aquilo que tu tens a dizer-nos. No nome santo de Jesus, pedimos isto. Amém. Tivemos que fazer alguma alteração à escala de pregadores da igreja, de maneira que coube-me a mim ser como que um pouquinho de pneu de socorro e estar aqui a pregar hoje. Pensando sobre aquilo que eu haveria de pregar, eu lembrei-me de um texto que me anda a bater muito na cabeça há bastante tempo. Se vocês se lembram, a semana passada o Sérgio pregava sobre a nossa vida cristã, sermos imitadores de Cristo, como Cristo deve ser o nosso exemplo. E isto é uma coisa que me tem preocupado, prezados irmãos. Vocês veem que eu não venho aqui pregar muitas e muitas vezes sobre profecias, eu não venho aqui pregar sobre os acontecimentos presentes e acontecimentos futuros. Eu preocupo-me com uma coisa com a minha igreja: estarmos preparados para nos encontrarmos com Jesus. Reavivamento e reforma, diz o irmão White, é a coisa que nós mais devemos buscar. E é isso que me preocupa, prezados irmãos. Como é que eu estou? Sou eu um imitador de Jesus? Procuro eu imitar Jesus nas minhas ações? Eu lembrei-me de uma mensagem que eu tinha preparado em 2021. Já lá vão 4 anos. Provavelmente, quando eu começar esta mensagem, ela é um pouquinho diferente, vocês vão se lembrar sobre o que eu falei na altura. Porque nós olhamos hoje à nossa volta e vem-nos à cabeça, muitas e muitas vezes, o texto da carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz: fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Hão de vir momentos difíceis. Nós vivemos numa sociedade onde toda a gente parece que sabe tudo. Nós entramos nas redes sociais, seja ela especialmente no Instagram hoje em dia, ou seja ela no Facebook, nós vamos ali encontrar os chamados influencers, a profissão mais desejada, prezados irmãos, neste momento. Mais de 50% dos jovens a quem lhes é perguntado o que é que eles querem ser no futuro, vão responder: eu quero ser influencer. Eu quero pura e simplesmente gravar um vídeo, por mais estúpido que ele seja, desculpem utilizar esta expressão, e esse vídeo ser visto por milhões de pessoas e eu ganhar dinheiro com isso. Pura e simplesmente isto, prezados irmãos. Porque quando nós vamos muitas vezes olhar para muitos dos influencers, logicamente que eu não digo que são todos. Ainda hoje de manhã eu recebia da parte do irmão Carlos Dias, o presidente da ASI, que um influencer da nossa igreja chamado Rodrigo Silva, com as suas mensagens, ele está agora num concurso no Brasil para ser considerado provavelmente um dos maiores influencers do Brasil. Mas este é um influencer positivo. Mas o que nós encontramos, e há bem pouco tempo atrás vocês ouviram a notícia a respeito de um indivíduo que fugiu para Angola, porque andava a ser procurado pela polícia, porque atropelou uma pessoa, disse-o num vídeo que teve milhões de visualizações, e disse isso com todo o desplante: eu atropelei uma pessoa e fugi. E nós vemos isto acontecer perante os nossos olhos, prezados irmãos. E nós vemos pessoas falando nas mais diversas áreas, sobre alimentação, sobre beleza, sobre o cuidado da casa, sobre estética, sobre exercício físico, sobre a utilização de determinados produtos. Eu já tive a curiosidade de ver, às vezes a Clélia está a ver, pessoas simplesmente sentadas à frente de um telemóvel, a gravar para um telemóvel, e dizer assim: hoje eu fui ao supermercado e comprei o produto tal, mas havia outro produto ao lado, mas eu preferi comprar este. E depois comprei 1 quilo de
batatas, estão a ver aqui este montinho de batatas, foi estas batatas que eu comprei também as bananas estavam maduras, havia banana da Madeira, mas havia banana da outra banana do continente, e eu comprei esta. E as pessoas gastam horas do seu tempo precioso a olhar para isto, prezados irmãos. Influencers na área da política. Há algum tempo atrás eu falava aqui de um indivíduo americano, de um pastor ligado de um pastor judaico-cristão, que procura ser influencer a respeito, fazendo profecias quase, a respeito daquilo que vai acontecer a seguir. Mas encontramos também sobre espiritualidade, muitas vezes falsa, e encontramos boa espiritualidade. Prezados irmãos, eu não condeno quem faz, porque eu também faço. Vou à palavra de Deus, busco um texto e faço um comentário de 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu condeno, prezados irmãos, quando nós damos prioridade a isso relativamente ao maior influenciador que nós podemos ter na nossa vida. Paulo continua dizendo neste texto: fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor e sem espírito de colaboração. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Têm aparência de piedade, mas renegam a sua verdadeira força. O que é que termina Paulo dizendo? Foge deles. Foge deles. Aquilo que eu falava atrás a respeito dos influenciadores, prezados irmãos, são homens que promovem todas estas coisas, homens e mulheres que muitas vezes promovem todas estas coisas. Eu fico imaginando o que é que Paulo diria. Paulo disse isto há quantos anos atrás? Há quantos anos atrás é que Paulo escreveu isto? Praticamente 2000 anos atrás. Baseado na experiência do seu tempo, com as coisas que aconteciam no seu tempo. O que é que Paulo escreveria hoje baseado naquilo que ele vê hoje? Naquilo que ele vê hoje nas redes sociais, naquilo que ele vê hoje nos Netflix da vida, naquilo que ele vê hoje nas notícias, naquilo que ele vê hoje que é a política hoje, naquilo que Paulo vê nas igrejas de hoje. Eu tinha prometido a mim mesmo não me entusiasmar muito, porque começo a falar muito alto. Eu queria falar um pouco mais soft. O que é que Paulo escreveria neste texto quando ele escrevesse uma carta a Timóteo, ou quando ele escrevesse uma carta ao José Colasso, ou quando ele escrevesse uma carta à igreja da Albufeira? O que é que Paulo diria? Baseado nos tempos de hoje, prezados irmãos. E a pergunta que eu faço é: olhamos nós para esses influenciadores? Somos nós influenciados por eles? Será que eu sou um daqueles que alimenta as pessoas, que ganham dinheiro à custa das visualizações que eu faço dos seus vídeos? Mas, prezados irmãos, há um outro texto que eu gosto sobremaneira. Filipenses capítulo 2. Já preguei sobre isso aqui, como eu dizia há bocado, no ano de 2021. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 até ao verso 8, ele diz-nos: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. A maioria das traduções não tem uma característica que a minha tradução tem. A característica que a minha tradução tem é isto que está aqui. E o que é isto que está aqui? O que é isto que está aqui, prezados irmãos? Aqui, 2 pontos. Quando nós escrevemos alguma coisa e colocamos 2 pontos a seguir, o que é que significa? Que vem uma descrição de alguém.
alguns itens que nós queremos destacar a partir dali. E o que nós vamos encontrar Paulo a escrever é: ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus, uma característica de Jesus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, outra característica, tornando-se igual aos homens, outra característica, e vivendo como homem, outra característica. Humilhou-se a si mesmo, outra característica, obedecendo até à morte, outra característica, e morte. Não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz. Características. E a pergunta que eu faço hoje, prezados irmãos, que eu faço a mim próprio, que eu faço à minha igreja é: o que significa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Quando nós olhamos para o versículo 5, o primeiro versículo deste texto, diz: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Mas a palavra original de tenham os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus significa, na realidade, no grego, tenham o mesmo pensamento. Tenham a mesma mente de Cristo Jesus. Então, irmãos, se eu quiser vir aqui para junto do irmão Mariton, onde é que começou o desejo de eu vir para junto do irmão Mariton? Veio nas minhas pernas? De onde é que veio esta vontade, prezados irmãos? Quando eu pego no meu iPhone ou no meu Android, ou o que quer que seja, e aperto naquele botão que é vermelho, que tem um sinalzinho, uma setinha, quem é que me diz para pôr lá o dedo? Quando eu pego naquele que tem um Fzinho, quem é que manda eu lá pôr o dedo em cima daquele que tem o Fzinho? E o que o texto nos está a dizer: tenham os mesmos sentimentos, tenham a mesma mente, tenham o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Eu, quando olhava para isto, para a mensagem, eu tive curiosidade. E utilizei duas ferramentas que hoje em dia muitos de nós utilizam. Uma chamada ChatGPT e outra DeepSeek. E fiz uma pergunta muito simples. E a pergunta simples foi, eu não a pus ali, porque fiquei com vontade de contar a história, não queria contar inicialmente, mas fiquei com vontade. Eu pus nas duas ferramentas de inteligência artificial esta pergunta: estabeleça uma relação entre a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nos versos 5 a 8, e Mateus, no capítulo 1 e 2, e Mateus no capítulo 5, e Mateus no capítulo 5, nos versos 1 a 12, e Gálatas no capítulo 5, nos versos 22 e 23. Eu não pus ali. Fiz esta pergunta. E vocês sabem quem é que me respondeu? Um pastor adventista. A resposta que me deu o ChatGPT e a resposta que me deu o DeepSeek foi como se tivesse sido um pastor adventista a fazer a análise. Exatamente, prezados irmãos. Aquilo em que nós acreditamos foi aquilo que me foi trazido por estas duas ferramentas. Está aqui, prezados irmãos. Eu colei aqui para o meu... colei todas as referências que ele me deu aqui. Inclusivamente, citações da irmã White. Brutal. Eu pedi que me desse uma informação, eu vou referi-la mais à frente, e ele trouxe-me até uma citação da irmã White relacionada com este texto. A mensagem de Deus, prezados irmãos, está por aí. A mensagem de Deus está por aí. Nós temos é que saber utilizá-la para chegar
às outras pessoas. Nós temos é que saber utilizá-la para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual. E nós temos que olhar para Jesus. E o exercício que eu quero fazer convosco hoje, prezados irmãos, é muito simples. Como foi que Jesus viveu? Exemplos da vida de Jesus que mostram que aquilo que ele ensinou nas bem-aventuranças e aquilo que ele inspirou Paulo a escrever quando escreve aos Gálatas foi uma realidade na sua vida. Porque muitas vezes é muito fácil eu vir para aqui pregar, vir para aqui ensinar e eu não viver isso. Mas Jesus viveu aquilo que ensinou e aquilo que pregou e é uma inspiração para cada um de nós. Ele deve ser o verdadeiro influencer da nossa vida, prezados irmãos. E nós temos aqui um Facebook, um Instagram, aquilo que nós lhe queiramos chamar, um iPad, um iPhone, aquilo que nós queiramos chamar, prezados irmãos, um computador que nos pode levar à salvação. Um GPS, como outras pessoas lhe chamam, uma bússola. Antes dos GPS, ninguém sabia o que era o GPS, então as pessoas falavam em bússola. Um mapa. Sim, a bússola sem o mapa não faz nada. Não, olha que... Prezados irmãos, vamos olhar para estes dois textos, e vamos ver como é que Jesus viveu isto. Vamos começar em Mateus, no texto de Mateus, no capítulo 5 e no verso 13, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E em Mateus, no capítulo 8 e no verso 20, diz que Jesus, porém, declarou: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Ou seja, Jesus pregava que as pessoas deviam ser humildes, que as pessoas não deviam preocupar-se tanto com aquilo que tinham, a maneira de vestir, a maneira de comer, aqueles que haveriam de comer, mas que deveriam ser simples, pobres, por assim dizer, sem grandes recursos que perturbassem o seu bem-estar do dia a dia. Jesus não tinha nem uma almofada para deitar a sua cabeça. Os animais tinham um lugar de pouso, Jesus não tinha um lugar de pouso, porque ele tinha uma missão a cumprir. E quando Jesus nos diz que nós não precisamos de ter grandes riquezas, que não precisamos de nos preocupar com o dia de amanhã, que nós não precisamos de nos preocupar em alcançar grandes riquezas, ele está-nos a dizer que o nosso tempo deve ser gasto de maneira equilibrada para nós próprios, para a nossa família e para ele também. E eu acrescentaria mais um quarto item. Para os outros. Para os outros. Seja em que dimensão for que nós chegamos aos outros, na dimensão espiritual levando-os à salvação ou na dimensão social ajudando-os também. Nós, a nossa família, e Deus e aqueles que são mais necessitados. Esta era a missão de Jesus. Este era o modo de trabalhar de Jesus. Esta era a grande preocupação que Jesus tinha, os outros. Eu, em segundo lugar, ou terceiro ou quarto lugar. Depois, no verso 4, prezados irmãos, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alguns de vocês se lembram quando é que foi que Jesus chorou? Pelo menos 2 vezes em que Jesus chorou? Hã? Então já são 3. Obrigado, Lúcia. Lázaro chorou por Jerusalém e chorou lágrimas, chorou e suou suor no Getsemane, prezados irmãos. Mas o nosso texto diz, em Lucas, no capítulo 19, no verso 41, quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Jesus chorava de preocupação. Jesus provavelmente chora quando eu estou demasiado tempo agarrado às redes sociais. Jesus chora quando eu sei a verdade e eu não a vivo. Jesus continua a chorar, prezados irmãos, quando eu perco demasiado tempo com coisas que não me acrescentam em termos espirituais. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados quando eu me preocupo com os meus filhos, trazendo os meus filhos à igreja, à reunião de oração, quando os meus filhos seguem os meus passos, vindo aqui à frente contar as histórias.
Quando os meus filhos seguem os meus passos estando, tocando na orquestra. Quando os meus filhos seguem os meus passos pregando a palavra de Deus, envolvendo-se com a palavra de Deus. Quando eu choro de preocupação pelos meus filhos, prezados irmãos, e desculpem eu dizer isso, não quando eu choro por eles, ou também quando eu choro por eles, mas principalmente quando eu choro por eles para que eles fiquem na igreja e eu sou o exemplo para eles. Porque as lágrimas que eu chorarei depois, quando eles não estão na igreja, se afastaram de Deus, serão muito mais dolorosas. Temos que chorar pelos nossos filhos em oração perante Deus, para que eles fiquem. E nós, prezados irmãos, quer queiramos, quer não, somos o maior exemplo para os nossos filhos. Trazê-los à igreja na reunião de oração, prezados irmãos. Eu louvo e eu lembro a quantidade de vezes que o Renato saiu daqui, de dentro da sala de culto, para levar os meninos ali atrás, porque os meninos estavam a barafustar, porque os meninos estavam a fazer barulho aqui dentro da igreja, mas eles estavam aqui na igreja. Deus seja louvado, prezados irmãos, quando nós choramos, como Jesus chorou por Jerusalém, nós choramos pelos nossos filhos também, não pelo mesmo motivo que Jesus chorou, mas acima de tudo, quando nós choramos com eles, para que eles se conservem dentro da igreja. Depois diz, no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus foi o mesmo, prezados irmãos, em todas as situações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em Mateus, no capítulo 26, nos versos 52 e 53, diz, Jesus corrigiu, torna a pôr a tua espada na bainha, porque todos os que se servem da espada, à espada morrerão. Julgas que eu não podia pedir auxílio ao meu Pai? Se lhe pedisse, mandava agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. A mansidão, prezados irmãos. O pregar a mansidão mesmo naquela hora extrema. Aquela hora em que Jesus já sabia lá atrás, quando ele estava no Getsemane a chorar, ele já sabia aquilo que haveria de acontecer, a maneira como ele seria maltratado, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abrirá a sua boca. A mansidão, prezados irmãos. Jesus sabia todo o sofrimento que lhe ia ser infligido, mas ele com mansidão suportou, aguardou e pregou a mansidão aos seus discípulos mesmo nesta hora, prezados irmãos. Mais tarde, ainda sobre a cruz, Jesus continua a ter um sentido de mansidão perante aqueles que estão à sua volta. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A mansidão que Jesus vivia, a mansidão que Jesus nos pede que tenhamos, prezados irmãos. O verso 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é que se faz? Abram as vossas Bíblias. Vão lá ver a Mateus no capítulo 23, nos versos 13 a 36, de que é que Jesus está a falar ali. De que é que Jesus está a falar aí, prezados irmãos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus está a falar sobre quem? Sobre os fariseus, doutores da lei, fariseus hipócritas. Doutores da lei, fariseus hipócritas. Ele repete, prezados irmãos, vez após vez, vez após vez. Porquê? Porque Jesus queria justiça e aqueles seres humanos, aqueles seres não praticavam a justiça. Jesus defendeu sempre os marginalizados e aqueles seres eram os que marginalizavam, aqueles dirigentes da igreja eram os que marginalizavam as outras pessoas. Jesus era a fonte, tinha fome e sede de justiça, ou seja, Jesus queria ver justiça, cada vez mais justiça à sua volta. O verso 7 das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A atitude de Jesus perante aquela mulher, Maria Madalena, aquela mulher apanhada supostamente em adultério. Eu nunca vi, eu tenho comentado isso agora nos primeiros vídeos do mês de maio. Vocês já viram algum adultério cometido a solo? Alguém consegue cometer adultério sozinho, sem haver outra pessoa?
Onde é que estava o outro adúltero? Eles dizem, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Não foi no pensamento. Prezados irmãos, e Jesus diz para aquela mulher, vai-te embora daqui e daqui em diante não tornes a pecar. A misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a compaixão de Jesus para com aqueles que estão à sua volta, prezados irmãos. Depois, o verso 8 fala-nos dos puros, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é que Jesus fazia? E Jesus falou-lhes desta maneira, fiquem a saber que o Filho do Homem nada pode fazer por si, mas faz apenas aquilo que vê fazer a seu Pai. A pureza da mensagem de Jesus, a pureza dos atos de Jesus estava exatamente naquilo que ele via o seu Pai fazer, naquilo que ele tinha aprendido com o seu Pai. A sua vida refletia esta relação com Deus, da mesma maneira que a nossa vida pode refletir santidade e integridade como a vida de Jesus. Verso 9 e último, prezados irmãos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. João 14:17 diz que, palavras do próprio Jesus, deixo-vos a minha paz vos deixo, mas não a dá como o mundo a dá. Não se preocupem, nem tenham medo, ou não se turbe o vosso coração, como dizem outras traduções. Quando nós olhamos para a paz que o mundo dá, como é que ela é conseguida, prezados irmãos? Olhamos para a Ucrânia, olhamos para Israel. Como é que a paz pode ser conseguida naqueles lugares? Com a morte, com o sofrimento de muitas pessoas. Mas quando Deus nos dá a sua paz, a paz que Deus nos dá, a paz que Deus traz aos nossos corações, da nossa relação consigo, deixo-vos a minha paz, a minha paz. Quando nós buscamos essa paz de Deus, nós temos paz com os nossos irmãos, temos paz com os nossos vizinhos, temos paz com os nossos colegas de trabalho, por mais difíceis que sejam as relações. A paz que Jesus tinha, deixo-vos a minha paz, a paz que ele recebia do seu Pai, fazia com que ele tivesse aquela relação equilibrada com os fariseus, com os escribas, com os publicanos, com os pecadores, com todas aquelas pessoas que estavam à sua volta, com aquelas atitudes até mesquinhas, muitas vezes, dos seus próprios discípulos. Deixo-vos a minha paz vos dou. E Jesus, perante esta paz que recebia do Pai, ele conseguia manter todo o equilíbrio que ele precisava. Por outro lado, Jesus ensina-nos também o perdão. Diz em Mateus, no capítulo 5, nos versos 23 e 24, na sequência daquilo que nós estávamos, das bem-aventuranças, ele diz, ainda no sermão, durante o sermão da montanha, Jesus diz, por isso, quando fores ao templo levar a tua oferta a Deus e ali te lembrares que o teu semelhante tem alguma razão de queixa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer o quê? Reconciliar-te, fazer as pazes, ter paz com o teu semelhante, depois volta e apresenta a tua oferta. Prezados irmãos, este é o Jesus, o exemplo que Jesus nos dá. Este é o nosso Jesus influencer. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Houve alguém mais perseguido que o próprio Jesus no seu tempo, prezados irmãos? Quantas tentativas de morte, quantas tentativas de homicídio houve em relação a Jesus? Ser atirado do monte abaixo, ser apedrejado e, por fim, Jesus acabou por ser apanhado, torturado e crucificado. Mas Mateus, no capítulo 27, nos versos 13 e 14, diz, Pilatos perguntou-lhe então, não ouves todas estas acusações que fazem contra ti? Jesus continuou a não responder nenhuma palavra, de modo que o governador estava muito admirado. Bem-aventurados os perseguidos. Mas os perseguidos só conseguem ter esta atitude se tiverem uma relação constante com Deus.
se deixar influenciar a cada dia por aquilo, se deixar influenciar por este Instagram, por este Facebook, por aquilo que nós queiramos chamar, prezados irmãos. Se nós, aí nós poderemos ser bem-aventurados quando formos perseguidos. E ainda a última bem-aventurança, bem-aventurados sois quando vos injuriarem por minha causa, diz o verso 11. Prezados irmãos, ninguém foi tão injuriado como Jesus. Os chefes dos sacerdotes e todos os membros do tribunal procuraram encontrar um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram encontrar nenhum, embora se tivessem apresentado muitas pessoas a jurar falso. Apresentaram-se, por fim, 2 outras testemunhas. Ele foi injuriado, ele foi cuspido, bateram-lhe com uma cana na sua cabeça. Ninguém foi tão maltratado, prezados irmãos. Nós não conseguimos imaginar. Por mais que nós já tenhamos sofrido, nós não conseguimos imaginar aquilo que Jesus sofreu por nossa causa. Exemplo para cada um de nós, prezados irmãos, de influenciador. O verdadeiro influenciador para as nossas vidas. E agora, quando vamos lá mais à frente, agora é Ele que ensina alguém, inspira alguém a escrever para que possa ficar registado aquilo que Ele quer de cada um de nós também. Ele vai inspirar Paulo a escrever aos Gálatas e vai dizer que, pelo contrário, o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus produz em nós o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Todas estas coisas estavam também na vida de Jesus. Jesus amava com o verdadeiro amor. Marcos, no capítulo 6 e no verso 34, diz que quando Jesus saiu do barco, viu-se diante dele uma enorme multidão. Teve imensa pena. Amou aquela multidão, porque eram como um rebanho de ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhe muitas coisas. O amor, o verdadeiro amor HP que Jesus tinha por cada um daqueles seres humanos. Muitos daqueles seres humanos que eram seres humanos revoltados com tudo e contra todos. Jesus não fazia distinção de pessoas. Jesus amava todos os seres humanos, como me ama a mim também. Depois Paulo diz que outra característica do fruto do Espírito é a alegria. Diz que Jesus se alegrava muitas e muitas vezes na presença do Pai. E Jesus diz no capítulo 15 e no verso 11 de João: falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Jesus quer que nós sejamos perfeitos na nossa alegria, que em todas as coisas nós possamos dar graças, e ao darmos graças nós temos alegria, e nós podemos transmitir essa alegria às outras pessoas. Eu não sou exemplo para ninguém, mas há muitos anos atrás, há cerca de quase 29 anos atrás, a Clélia teve um acidente, grávida do Filipe. Eu já disse isto aqui muitas e muitas vezes, mas há sempre alguém que se calhar não se lembra ou que já se esqueceu, ou então que é a primeira vez que ouve. A Clélia estava hospitalizada e eu tinha que tomar conta da Lúcia, que tinha na altura 7 anos. Tinha 6 anos. Mais difícil ainda. Um trabalho mais árduo, valoriza ainda mais a minha história. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar a Lúcia à escola, tinha que ir buscar a Lúcia à escola, tinha que fazer os trabalhos de casa com a Lúcia, tinha que dar de comer à Lúcia. Depois a minha mãe veio-nos dar uma ajuda também, e outra irmã da igreja de Portimão. Mas durante a tarde eu muitas vezes pegava na Lúcia e levava comigo para um cliente, para que ela ali no cliente ficasse a fazer os trabalhos de casa. E havia uma senhora que me dizia: eu olho para si, eu não compreendo como é que você tem boa disposição, você faz tudo isso pela sua filha, eu não compreendo esta sua alegria. Não era alegria pelo facto de não ter a Clélia ao pé de mim, que não me aborrecer.
Era a alegria que vem da nossa relação, de nós podermos saber que não estamos sozinhos a fazer este trabalho. E é isso que Jesus diz. Quero para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. A alegria que vem da confiança que nós temos em Deus. A alegria que Jesus tinha da confiança que Ele tinha no Pai. A alegria que Ele tinha de poder olhar para as crianças, brincar com as crianças, utilizar as crianças como exemplo. O reino dos céus é semelhante a uma criança. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. E muitas vezes Jesus proferia tudo isso com um sorriso nos lábios, levando alegria àquelas pessoas que estavam à sua volta. A terceira característica que Paulo enumera em Gálatas é a paz. E Jesus diz-nos no capítulo 14 e no verso 27 do livro de João: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Não se preocupem nem tenham medo. Volta novamente a paz que nós víamos lá atrás. Esta mesma paz que Jesus vive e que Jesus quer dar a cada um de nós, prezados irmãos. Depois a quarta característica enumerada por Paulo é a longanimidade, a paciência. A paciência que Jesus tinha com os seus discípulos. Lucas, no capítulo 9, nos versos 46 e 47, diz que certa vez estavam os discípulos a discutir sobre qual deles seria o mais importante. Grande discussão, não é? Jesus percebeu as ideias deles e, pegando no menino, colocou-no junto de si. Eu acho que aqui eu copiei mal o texto. Eu peço desculpa. Lucas 9, 46 e 47. Certa vez estavam os discípulos a discutir sobre qual deles seria o mais importante. Jesus percebeu as ideias deles e, pegando num menino, colocou junto de si. O resto já não é. Colocou-o junto de si. A paciência que Jesus tinha com aqueles homens. Eu muitas vezes fico imaginando, eu não sei quantos já viram aquela série The Chosen, ou uns pedacinhos da série The Chosen. Retratem alguns momentos como eram a atitude daqueles jovens, porque a maior parte dos discípulos de Jesus era bem mais novo do que ele, teria 21, 22, 23 anos, eram todos bem mais novos que Jesus e tinham uma atitude, muitas vezes atitudes infantis. E Jesus tinha toda a paciência do mundo. E Jesus quer que cada um de nós seja paciente como ele era paciente. E diz no capítulo 14 e no verso 37, eu tenho que acabar: voltou depois para junto dos discípulos, mas encontrou-os a dormir. Paciência de Jesus. Não consegue nem velar um pouquinho comigo? Disse então a Pedro: Simão, então tu adormeceste, como conseguiste ficar acordado? Não conseguiste ficar acordado ao menos uma hora? A benignidade, a bondade de Jesus, a maneira como Jesus tratava as outras pessoas também é realçada por Paulo. É uma das características da influência que Jesus pode ter com cada um de nós. Uma vez estava Jesus numa certa povoação onde havia um homem cheio de lepra. Mal viu Jesus, inclinou-se até ao chão e pediu-lhe: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Diz o texto, verso 13, Jesus tocou-lhe e disse: quero, fica curado. E ao dizer isto, a lepra deixou. Exemplo de bondade de Jesus. Aqueles que eram marginalizados, os leprosos naquele tempo eram colocados fora da cidade, viviam fora da cidade em comunidades próprias para não serem contaminados porque eram considerados imundos. Quando se aproximavam da cidade, muitas vezes para vir buscar os alimentos que a família lhes dava, eles tinham que vir com um pau carregado de campainhas, a tocar a campainhas e a gritar: leproso, leproso, leproso. Mas Jesus não tinha medo destas pessoas. A bondade de Jesus era chegar perto destas pessoas, tocar essas pessoas sem medo, rigorosamente nenhum, e curá-las também. Ou então, prezados irmãos, a história da mulher samaritana, que há bem pouco tempo nós estávamos na lição da escola sabatina. Diz que era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Não importava em quem aquela mulher era, não importava quantas vezes aquela mulher já tinha casado e divorciado, com quantos homens ela tinha estado.
Aquela mulher era alguém que precisava da bondade, da atenção, do carinho de Jesus. E Jesus deu-a. Mais à frente, Paulo volta a falar não só de benignidade, mas fala também de bondade. E agora não é Jesus, em Atos é Pedro a realçar o testemunho de Jesus. No capítulo 10 e no verso 38, Pedro, pregando, diz assim: sabem igualmente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e a curar todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus curava, alimentava os famintos muitas e muitas vezes. De Jesus pôde ser dito aquilo que Pedro escreveu anos mais tarde. A fidelidade de Jesus, a fidelidade ao seu Pai, a fidelidade que ele tinha, levando, mesmo sabendo que iria morrer, ele continuou a ser fiel ao seu propósito de vida. Lucas, no capítulo 22 e no verso 42, diz-nos: Pai, palavras do próprio Jesus naquele momento lá no jardim do Getsemane: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Fidelidade a Deus, prezados irmãos. Fidelidade a Deus. E Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no mesmo texto, no verso 8, ele diz: humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte na cruz. João, no capítulo 17 e no verso 4, diz também: manifestei neste mundo a tua glória, pois cumpri a fidelidade de Jesus, cumpri a missão de que me encarregastes. Estamos nós a cumprir a missão de que Deus nos encarregou? A irmã White diz que todos nós nascemos nos reinos dos céus como? Vocês até têm medo de dizer em voz alta, para não me incomodar, eu sei. Ou para não incomodarem a vossa própria consciência. Todos nós nascemos no reino dos céus como missionários. O que é que significa sermos missionários? É irmos daqui para a Tailândia, como o Jeff e a Loreta? É? Eu lembro muitas vezes de uma frase do pastor Mark Finley, onde ele dizia, utilizando aquele texto de Jesus, no capítulo 28 de Mateus, onde Jesus, ide e pregai este Evangelho, o Evangelho do Reino, a todo o mundo. E quando Jesus nos está a dizer a todo o mundo, Jesus está a querer dizer dentro da nossa casa, ao nosso vizinho do lado, no prédio ao lado do nosso, na nossa rua, na nossa cidade. Este é onde o Evangelho do Reino deve ser pregado, prezados irmãos. Esta é a missão que Deus nos confiou. Estes são os missionários que nós temos, que nascem no reino dos céus cada vez que descem ali, cada um que desce aquele batistério. Ou outro, claro, logicamente que nem todos os que aqui estamos descemos àquele batistério. Prezados irmãos, Jesus, que é manso e humilde de coração, quer nos chamar à mansidão também. Diz ele no capítulo 11, no verso 29 de Mateus: aceitem o meu jugo e aprendem comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim o vosso coração encontrará descanso. Ou então, Pedro também escreve a respeito de Jesus: quando o insultavam, não respondia com insultos, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Parece que Pedro está a utilizar aqui o mesmo texto de Isaías no capítulo 53. Jesus teve domínio próprio, prezados irmãos. Da mesma maneira que Paulo refere, ele resistiu às tentações de Satanás. Como é que ele resistiu às tentações de Satanás? Está escrito, está escrito. Mas Lucas escreve: Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue. Ele controlou-se, ele teve domínio próprio, porque ele estava a fazer a obra de salvação por cada um de nós. Prezados irmãos, Jesus tem de ser o nosso influencer. A irmã White, no livro de Já Todas as Nações, diz-nos assim: toda a vida de Cristo foi subordinada à vontade do Pai. E agora o que é que ela diz a seguir? Assim como a nossa vida deve ser.
Toda a vida de Jesus foi subordinada à vontade do Pai, assim como a nossa deve ser. A vida de Cristo se tornou o simples cumprimento da vontade de Deus. O simples cumprimento da vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Na sua palavra, prezados irmãos. No dia 2 de agosto de 2021, nas meditações matinais, com o título Nomes de Jesus, vinha este pensamento de conselhos aos pais, professores e estudantes. Este livro diz-vos alguma coisa? Conselhos aos pais, professores e estudantes? Este livro diz-vos alguma coisa? É a mensagem de imagem que vocês recebem todos os dias e que veem ou não veem, prezados irmãos, que estão a receber minhas todos os dias. Vamos só ainda na página 123, um dia chegaremos à página 365. Diz a irmã White, o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a alcançar, uma norma a atingir, que inclui em tudo o que é puro, tudo o que é bom, tudo o que é nobre e elevado. Temos um objetivo a alcançar, prezados irmãos. Temos um objetivo a alcançar, uma norma a atingir, que inclui em tudo o que é puro, tudo o que é bom, tudo o que é nobre e tudo o que é elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso. E eu gosto muito desta expressão dela. Para a frente e para cima, rumo à perfeição de caráter. Será que nós podemos inverter pessoalmente aquele texto de Paulo que nós lemos no início, prezados irmãos? Ou será que nós somos semelhantes àqueles que Paulo descreve? Eu já estava aqui sentado e, enquanto o Mário falava, apresentava a lição da semana que vem, eu lembrei-me deste texto. E fui à procura dele para o colocar, não está ali, não aparece ali, porque o PowerPoint já estava ali para ser apresentado, eu não o pude ver. Mas eu fui buscá-lo, está na página 50 do livro de Já Todas as Nações, na versão eletrónica. E a irmã White diz-nos assim, faria muito bem, ela não diz faria bem, ela diz faria muito bem para nós passar. Quantos conhecem esse texto? Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto, e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. E reparem naquilo que ela diz agora no finalzinho deste parágrafo. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Quanto tempo nós passamos por dia ao pé da cruz? Gostaria só de terminar com 2 textos. Um do Dicionário Bíblico Adventista sobre Filipenses, no capítulo 2, no verso 8, aquele texto que nós lemos, onde a irmã White diz que ele humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Ela diz assim, quando compartilhamos o verdadeiro Espírito de Cristo, quando Ele habita em nós e vivemos a vida do Filho de Deus, objetivo da admoestação de Paulo, e a admoestação de Paulo se cumpre em nós. Reparem naquilo que o Dicionário Bíblico Adventista diz. Quando compartilhamos o verdadeiro Espírito de Cristo,
quando Ele habita em nós e vivemos a vida do Filho de Deus, o objetivo da admoestação de Paulo se cumpre em nós. Quando nós compreendemos e passamos a viver a vida de Cristo, depois ela acrescenta, peço perdão por não ter colocado, seremos então, quando compartilhamos o verdadeiro Espírito de Cristo, quando Ele habita em nós e vivemos a vida do Filho de Deus, objeto da admoestação de Paulo, e ela se cumpre em nós, seremos então como aquele influencer. Vestiremos as roupas daquele influencer. Diremos as palavras daquele influencer. Comeremos os produtos daquele influencer. Iremos aos lugares que aquele influencer nos recomenda. Último texto, prezados irmãos. Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 274. Este texto que me deu foi o ChatGPT. Foi o ChatGPT que me trouxe este texto dentro dos textos que eu lhe estava a pedir. E diz assim, Cristo é nosso exemplo. Está. Cristo é nosso exemplo. Se mediante fé viva e santificada obediência à palavra de Deus, manifestamos o amor e a graça de Cristo. Incrível, irmãos. Como é que isto está? Como é que uma coisa desta, escrita pelo irmão White, está lá, escarrapachado? Em que toda a gente tem acesso a isso. Vocês já imaginaram a maneira como Deus age ajudando os homens a criar determinadas coisas? Podiam ter colocado, carregado lá no ChatGPT ou no DeepSeek ou nos outros ferramentas de inteligência artificial, sei lá, desculpem utilizar textos do Papa, textos do Edir Macedo, textos do Dalai Lama, mas colocaram lá todo o espírito de profecia, prezados irmãos. O que é que Deus quererá com isso? Será que não existe um propósito por trás de todas estas coisas, prezados irmãos? E o irmão White continua. Manifestaremos ao mundo... Desculpem porque eu perdi o sentido completo do parágrafo. Diz, Cristo é nosso exemplo. Se mediante fé viva e santificada obediência à palavra de Deus, manifestamos o amor e a graça de Cristo, manifestaremos ao mundo um poder convincente. Não é a posição elevada que nos confere valor aos olhos de Deus. O homem é medido pela sua consagração e fidelidade no cumprimento da vontade divina. Que Deus nos ajude, prezados irmãos. Que nós possamos utilizar um pouquinho mais este Instagram, este Facebook, este YouTube, ou este TikTok, não é? TikTok. Cuidado com as crianças e o TikTok, prezados irmãos. Bloqueiem o TikTok dos vossos filhos. Eliminem o TikTok dos telemóveis dos vossos filhos. Controlem o TikTok nos telemóveis dos vossos filhos, prezados irmãos. Controlem, prezados irmãos. Controlem, verifiquem, confiram, prezados irmãos. É a coisa mais perigosa que o diabo criou para as nossas crianças. Deus criou coisas boas, muitas vezes, mas o diabo vai e torce-as porque sabe que tem pouco tempo. Prezados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que isto possa servir. E que nós possamos escolher, prezados irmãos, ser mais de Cristo. Que nós escolhamos ser mais de Cristo. Meditem no...
Meditem no poema que a Laura vai cantar agora. Nas palavras, é um hino conhecido de todos vós. Se vocês quiserem, podem abrir o vosso cenário e acompanhar a letra deste hino. 392, não é? É o hino 392. Ouçam a Laura. Não cantem, ouçam a Laura e olhem para a letra deste hino, prezados irmãos. E eu peço perdão, só demorei 50 minutos, está bem? Aqui estamos nós, querido Deus, humanos, falhos, imperfeitos, precisando de um modelo, Senhor, para onde olhar. Tu, no teu infinito amor, deste-nos esse modelo. Tu, no teu infinito amor, deste a tua palavra mostrando-nos esse modelo, esse influenciador para as nossas vidas. Tu, Senhor, no teu infinito amor, dás-nos o teu Santo Espírito, para que nós possamos olhar para Ele, para que nós nos possamos espelhar, procurar espelhar nele, para que outros possam vê-lo através de nós. É exatamente por sermos falhos e humanos que aqui estamos perante Ti, para Te pedir que nos tornes tal qual Cristo.
Que esta seja a nossa oração diária, Senhor. Antes de sairmos de casa a cada manhã, possamos dizer, como tantas vezes ouvimos o irmão Ferraz dizer, Senhor, hoje a Tua vontade na minha vida. Que possamos, Senhor, a cada dia sair com o desejo de casa, ao começar o dia, ao acordarmos, dizermos a nós próprios, hoje eu quero ser igual a Cristo. Hoje eu quero refletir Cristo no trânsito, no trabalho, na minha alimentação, no meu relacionamento com os meus colegas, no meu relacionamento com a minha mulher e com os meus filhos, com os meus pais. Que, Senhor, esta seja repetida, a nossa oração repetida, para que ela se torne uma realidade na nossa vida. No santo nome de Jesus, o nosso modelo, o nosso influenciador, nós pedimos isto. Amém.